Olá, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar o conteúdo, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso da casa de vocês, tá bom? Para vocês conseguirem se concentrar melhor. Pegue o material didático de vocês, né? Para vocês acompanharem. Ou então um caderno, né? Para vocês irem escrevendo, fazendo comentários, ou então escrevendo algumas dúvidas que forem surgindo, tá bom? Enfim, a aula de hoje de português, né, é sobre concordância verbal, tá? Então a gente finalmente encerrou, né, as orações subordinadas, né, e agora a gente vai começar a ver um outro aspecto da sintaxe, de maneira geral, né? Só lembrando que a sintaxe, né, gente? Sintaxe é a função que a oração vai ter, né? Ou seja, as relações sintáticas que uma palavra pode ter com a outra, né? A gente começa estudando o período simples, né? Os elementos dele, sujeito, que é um sujeito, que é um predicado, que é, sei lá, um complemento nominal, predicativo do sujeito, enfim. Aí depois a gente evolui um pouquinho, né? Para o período composto, né? Que é o que a gente já está estudando, tanto por coordenação como por subordinação, né? E aí a gente já viu, né? As relações subordinadas, tá bom? E aí a gente tem que avançar um pouquinho, né, no conteúdo da sintaxe e a gente vai começar a estudar a concordância, tá bom? O que seria essa concordância, né? Claro, agora a gente vai estudar só a concordância verbal, tá bom? Aí na próxima aula a gente estuda a concordância nominal, tá? Enfim, então o que seria a concordância verbal, né? A gente já ir para a regra geral. Então vamos para a regra geral, né? Concordância verbal é a compatibilidade número pessoal, tá bom? Ou seja, entre o número e entre a pessoa, claro, em relação ao sujeito e ao verbo de uma oração. Então vamos ver melhor como seria, né? Por exemplo, vamos supor que vocês falam assim: nós vai para a festa amanhã. Nós vai para a festa amanhã. Claro, no dia a dia você pode até falar assim, né? A pessoa vai entender, beleza. Mas você concorda comigo que está um pouquinho confuso? Vamos avaliar melhor, né? O nós é um pronome pessoal, e aí ele está me indicando o sujeito dessa minha oração, não é? O sujeito é quem faz a ação, tá bom? Quem é que está fazendo a ação? O nós. Então, o nós é o sujeito. E esse sujeito, ele está na primeira pessoa do plural. Como assim primeira pessoa do plural? Mas vocês têm que lembrar dos pronomes pessoais. Primeira pessoa, né? A gente tem do singular e do plural, tá bom? Então, a gente tem 3 pessoas no singular e 3 no plural. Vamos só lembrar. Eu, né, que é a primeira pessoa do singular, tu, que é a segunda pessoa do singular, ele ou ela, que é a terceira pessoa do singular, tá bom? E aí a gente vai ter as 3 pessoas do plural, né? A primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira seria eles ou elas, tá bom? Só para relembrar, né? Beleza. E aí esse nós, ele está no plural, né? E é a primeira pessoa do plural, por quê? Porque ele tá indicando que a pessoa está inclusa, né, junto com outras. Então, dá a ideia de primeira pessoa, né? Vocês lembram? Primeira pessoa? É quando a pessoa está falando, né? É da pessoa que está falando. A segunda é de quem eu tô, para quem eu estou falando. E a terceira é de quem eu estou falando, tá bom? Enfim, né? E aí eu tenho um verbo, né? Quando a gente avalia o verbo, ó, vai. Esse verbo, será que ele está concordando com esse sujeito, no caso? Não, né? Quando a gente avalia aqui, ó, o vai, na verdade, ele é um verbo que aqui ele está na terceira pessoa do singular. Como assim terceira pessoa do singular? É como se ele estivesse sendo conjugado pelo pronome ele ou ela, não é? Ó, ele vai. Então, ele não está concordando com o sujeito. É como se o sujeito tivesse uma pessoa, né? E o verbo tivesse em outra. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. Né? E isso é um problema de concordância, tá bom? O nome já está falando, né? Esses 2 termos não estão concordando entre si, tá bom? Então, toda vez que isso acontecer, que o meu sujeito tiver em uma pessoa diferente do verbo ou em um número diferente do verbo, né? Então, por exemplo, o sujeito está no singular e você coloca o verbo no plural. Ou o sujeito está no plural e você coloca o verbo no singular. Quando isso acontecer, vai haver um problema de concordância, tá? Porque eles não vão concordar. Porque é bem simples, né? Então, como é que ficaria melhor? Ficaria melhor a gente falar, nós vamos para a festa amanhã, porque esse nós está na primeira pessoa do plural, né? Então, a gente tem que conjugar o verbo também na primeira pessoa do plural, né? Para acompanhar o sujeito, tá bom? Então, ó, o vamos seria o mais indicado, né? Porque aí o verbo, ele está na primeira pessoa do plural, tá bom? Enfim, então seria mais ou menos isso, né? De maneira geral, gente, é isso. Se vocês conseguirem entender essa parte, então vai ficar mais fácil, tá bom? É só entender isso, que o sujeito, ele tem que concordar com o verbo tem que concordar com o sujeito, tá bom?
Enfim, e aí a gente pode elaborar, né, uma regra geral, né? Que é basicamente a mesma coisa que eu falei, tá bom? Só vou trazer aqui para pontuar melhor, tá? Mas se você entendeu a ideia geral, então dá certo. Então vamos lá. Flexionamos o verbo na primeira pessoa do singular, que seria o eu, ou do plural, né, que seria o nós, né? Então, a gente vai flexionar o verbo na primeira pessoa do singular se o sujeito for o eu, ou for equivalente ao eu, no caso, né? E a gente vai flexionar o verbo na primeira pessoa do plural se o sujeito for o nós, ou equivalente ao nós, né? Então, como é que ficaria isso? Por exemplo, caminhei até a estrada. Quando eu falo isso, caminhei, esse caminhei, ele está concordando com o sujeito, né? O sujeito eu, não é? Eu caminhei, tá bom? Inclusive, a gente não precisa colocar esse sujeito, né? Por quê? Porque através desse verbo eu já posso identificar o sujeito, ó, caminhei. Se é caminhei, está conjugado na primeira pessoa do singular, tá bom? Enfim, por exemplo, estudamos a noite toda. Esse estudamos também, não, ele está me indicando que o verbo está na primeira pessoa, só que do plural, tá bom? Que seria o nós, né? Nós estudamos a noite toda. E aí, gente, quando a gente falar um sujeito que ele equivale a esse nós, a gente também tem que conjugar como se fosse o nós, tá bom? Então, por exemplo, Ângelo e eu chegamos tarde. Quando eu falo isso, Ângelo e eu, não é a mesma coisa de eu falar nós, não é? Estou falando de alguém e estou me acrescentando nesse grupo, então é a mesma coisa de nós. Então, Ângelo e eu preciso conjugar na primeira pessoa do plural, tá bom? Então ficaria Ângelo e eu chegamos tarde, entendeu? Deu para entender, né? E a gente avaliou aqui a primeira pessoa, né? Então vamos avaliar a segunda pessoa, que é a mesma lógica, tá bom? É a mesma coisa, ó. Flexionamos o verbo na segunda pessoa do singular ou do plural, se o sujeito for tu ou for vós, né? Ou seja, eu vou conjugar o verbo na segunda pessoa do singular se o sujeito for tu, né? Ou for equivalente a tu, no caso, né? E eu vou conjugar na segunda pessoa do plural quando o sujeito for vós, tá bom? Ou for equivalente a vós, tá? Enfim, e aí eu tenho uma observaçãozinha, né? Caso o sujeito ele seja composto, que é um sujeito composto, só lembrando, é um sujeito que vai ter dois núcleos do sujeito, tá? Ou seja, duas informações importantes, tá bom? Enfim, caso o sujeito seja composto e um desses núcleos for o pronome tu, aí você pode flexionar o verbo tanto na segunda pessoa do plural, no caso, né? Ou seja, como se fosse o vós, ou ainda você pode flexionar o verbo na terceira pessoa, né? Que seria o eles ou elas, tá bom? Então vamos ver, por exemplo, se eu falar assim, tu e João gostais daqui. Quando eu falo tu e João, a gente tem um sujeito composto, porque é um sujeito que tem dois núcleos do sujeito. Ou seja, quem é meu sujeito? Tu e João. O que é importante nesse sujeito? Tu, João. Então, eles são os núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu vou dizer que o sujeito é composto. E se um desses núcleos for o pronome tu, aí eu vou escolher, né? Eu posso conjugar o verbo na segunda pessoa do plural, que seria o vós. Por exemplo, tu, João, gostais daqui? Gostais, tá? Na segunda pessoa do plural, tá bom? Que é a mesma coisa de vós gostais daqui, ok? Ok. Mas eu também posso fazer essa concordância colocando o verbo na terceira pessoa do plural, tá bom? Aqui não teria problema, né? Então, por exemplo, tu, João, gostam daqui, tá? Fica um pouco estranho, né? Mas está correto, tá bom? Tá, gramaticalmente está correto, tá? Então, fica aí a opção da pessoa, né? Se ela quer usar na segunda pessoa do plural ou na terceira do plural, tá bom? Claro, nessa situação, né? Que eu tiver um sujeito composto e um dos núcleos for o pronome tu, ok? Ok. Então, por exemplo, queres sair mais tarde? Quando eu falo queres sair, esse queres está conjugado na segunda pessoa do singular, não é? Que seria tu. Tu queres sair, tá bom? Enfim, e quando eu falo quereis comer algo, por exemplo, quereis está conjugado na segunda pessoa do plural, né? Que é a mesma coisa de vós, tá bom? Vós quereis comer algo.
Eu sei, né? São pronomes pouco usuais, né? A gente não tem o hábito de usar o tu, né? Algumas pessoas até têm, enfim, varia de região, né? Tem regiões que eles usam mais o tu do que o você, por exemplo, né? Aqui a gente usa mais o você, né? E o vós, ele é pouquíssimo utilizado, né? Geralmente em situações muito sérias, né? Muito formais, no caso, né? Mas é importante vocês conhecerem a concordância deles, tá bom? Enfim. Né, seguindo a lógica, a gente viu a primeira pessoa, vimos a segunda, vamos ver a terceira, tá? Na terceira pessoa, como é que a gente faz? Do mesmo jeito. Eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do singular se o meu sujeito for ele ou ela, né? Ou equivalente a esses, tá? E o verbo vai para a terceira pessoa do plural se o sujeito for eles ou elas, né? Ou ainda, gente, aqui vai entrar o pronome de tratamento, que é o que a gente mais usa, né? Que é o pronome você, tá bom? O você não é um pronome pessoal, tá? O pronome pessoal só são esses que eu tinha dito. O você é um pronome de tratamento, né? Que seria a mesma coisa, por exemplo, de Vossa Senhoria, enfim, Vossa Excelência. Todos esses termos são pronomes de tratamento, ou seja, pronomes que a gente usa para tratar as pessoas, né? O nome já está falando. E aí o você, ele é muito usado, né? No dia a dia. E aí como é que seria o você? O você, ele vai seguir a concordância da terceira pessoa, ou seja, quando eu tiver o você na minha oração, né? Quando o sujeito for você, eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do singular, como se fosse o ele, né? Então, por exemplo, você vai ao cinema? Você vai. Esse vai, ele está na terceira pessoa do singular, né? Como se fosse ele vai, ok? E está corretíssimo, tá bom? Enfim, e do mesmo modo, se for o plural, tá? O vocês, ele vai seguir a concordância como se estivesse na terceira pessoa do plural, tá bom? Então, ó, vocês vão, no caso, né? Vocês vão, e tá correto, né? A mesma coisa de eles vão, tá? Inclusive, algumas pessoas, elas cometem um erro de concordância. Claro, no dia a dia, na nossa linguagem, na linguagem mais informal, não tem problema nenhum, né? Porque é uma variação linguística, então não tem problema. Mas numa situação um pouquinho mais formal, por exemplo, sabe, você está escrevendo um texto, enfim, tem algumas pessoas que cometem um erro de concordância, que elas pegam o pronome da segunda pessoa, que é o pronome tu, e elas conjugam como se fosse o pronome de tratamento você. Então ficaria tu, que está na segunda pessoa, elas colocam o verbo na terceira pessoa. E aí, por exemplo, tu vai para a praia, tu vai. Então, eu peguei um pronome da segunda pessoa e eu coloquei aqui um verbo que ele não está concordando, tá bom? É porque no dia a dia a gente fala mesmo, né? Mas ele não está concordando, tá? Esse verbo aqui, ele estaria concordando se no lugar de eu colocar o tu, eu tivesse colocado o pronome de tratamento você, tá bom? Enfim, e é isso, né? E além, né, do que eu falei, tem o pronome isso, né? O pronome demonstrativo, né? Quando a gente usar o isso, né, como sujeito, né, aí a gente precisa também colocar esse verbo na terceira pessoa, tá bom? Então, por exemplo, isso está longe de mim, quando eu falo. Esse isso é o sujeito dessa oração que eu disse, né? Isso está, então esse está também está na terceira pessoa do singular, tá bom? Enfim, eu sei que eu falando aqui pode ser confuso, né? Mas é a mesma lógica dos outros até agora, tá bom? Então, por exemplo, Joaquim estava sozinho na cidade. Quando eu falo Joaquim, é a mesma coisa de eu falar ele estava sozinho na cidade, tá bom? Então, Joaquim seria equivalente ao pronome pessoal na terceira pessoa do singular, que é o ele, tá bom? Enfim. E aí o verbo vai concordar com esse sujeito, tá? Ele vai estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Que é o estava. Enfim, de maneira geral, né, basta observar com atenção, né, o sujeito o sujeito do verbo, né, para vocês saberem como é que vocês vão deixar o verbo, tá bom? Então essa seria a regra geral, tá? Olhem para o sujeito e olhem para o verbo. Aí vocês vão pensar, será que eles estão concordando? Será que eles estão na mesma pessoa? E se estão na mesma pessoa, será que estão no mesmo número? Ou seja, será que os dois estão no singular? Ou os dois estão no plural? Enfim, né? É só isso que vocês vão fazer, tá bom? De maneira geral. Só que aí, gente, a gente tem que complicar um pouquinho, né? O que acontece? Tem algumas situações que são especiais, né? Que a gente vai dizer que são casos especiais. Tanto com o sujeito simples, quando só vai ter um núcleo do sujeito, como o sujeito composto, quando vai ter mais de um núcleo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá?
Então, em relação aos sujeitos simples, o que é que pode acontecer, né? Por exemplo, o sujeito, vamos supor que eu tenho aqui um sujeito na oração que ele vai ter algumas expressões que vão indicar parte de um grupo, tá bom? Então, expressões como, por exemplo, a maioria de, o grupo de, grande parte de, por exemplo, né? Claro, essas expressões seguidas de nomes no plural, tá bom? Aí, quando eu tiver essa situação, eu posso colocar tanto no singular como no plural o verbo, tá? Então, vamos ver como ficaria. O grupo de estudantes, ó, o grupo de é uma expressão que está me indicando a parte, né, desse conjunto, e esse nome que está vindo depois, ele está no plural, ó, estudantes. Então, o grupo de estudantes fez a explicação do conteúdo, ou também o grupo de estudantes fizeram a explicação do conteúdo, tá bom? Ambos estão corretos, tá? A maioria das pessoas prefere ambientes frios, preferem, ok? Mas eu também posso falar, a maioria das pessoas preferem ambientes frios. Então, aqui a gente percebe que a gente pode usar tanto no singular como no plural, tá bom? Ambos estão corretos. E aí eu vou ter uma situação que é quando o sujeito ele vai conter uma expressão de porcentagem, tá bom? E aí como é que a gente faz, né? Caso a expressão ela seja maior que 1%, né, 2%, 3%, 4%, enfim, o que vai acontecer? Aí eu tenho que flexionar o verbo na terceira pessoa do plural, né, que seria conjugado com o eles, né? Então, olha como ficaria. 84% dos habitantes brasileiros vivem nas cidades. Então, eu falei 84%. 84% é muito mais do que 1%. Né? Então, eu preciso concordar o verbo também no plural, tá? Então, vivem. Então, eu não posso falar vive, eu tenho que falar vivem, tá? Enfim, 1% dos estudantes não sabia a matéria. Então, aqui o que aconteceu? Esse 1% a gente vai colocar no singular, tá bom? É só vocês lembrarem. Eu só vou colocar no plural se for maior que 1%. Até 1% a gente bota no singular, tá bom? Ó, 1% dos estudantes não sabia a matéria, tá? Tá no singular, ok? Enfim. Mas, né, caso o termo substantivo que a gente acompanha, né, com o percentual, ele esteja no singular, aí eu posso colocar no singular ou no plural. Então, por exemplo, 84% da população brasileira vive nas cidades. Seria a mesma coisa de dizer 84% da população brasileira vivem nas cidades. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui o termo que vem depois desse percentual está no singular, né? População. População está no singular. É diferente de eu falar dos habitantes. Quando eu falo habitantes, essa palavra habitante está no plural, tá bom? Então, se a palavra que vier depois dessa expressão percentual estiver no plural, aí obrigatoriamente eu tenho que colocar no plural, tá bom? A única exceção é se essa porcentagem for 1%. Aí 1% eu boto no singular, tá? O menos, no caso, é menor que 1%. Então, se esse termo depois estiver no singular, por exemplo, população está no singular. A população, tá bom? Está no singular. Então, se estiver no singular, aí fica a seu critério. Você pode colocar no singular ou pode colocar no plural, tá bom? As duas colocações estarão corretas. E se a porcentagem for particularizada, aí o verbo ele vai concordar com ela, no caso, né? Então, por exemplo, se eu falar esses 30% não vão sair. Quando eu falo esses, eu estou particularizando a porcentagem. Eu poderia só falar 30% não vai sair, né? No caso, né? Só que não, eu coloquei esses, né? Então eu estou particularizando, né? Eu estou pegando essa porcentagem e estou dando uma ideia mais particular sobre isso, tá? E aí o verbo vai concordar com esse termo que eu coloquei, né? Como eu coloquei esses no plural, o verbo vai para o plural também, tá bom? E se o verbo vier antes da porcentagem, ele vai concordar com o número que estiver na porcentagem, né? Então, ó, saíram apressados 80% dos carros, no caso, né? Então, esse saíram, ele está no plural por quê? Porque essa porcentagem é superior a 1%, né? Então, vai para o plural, tá? Enfim.
E aí outra situação é quando o sujeito ele vai conter expressões com frações, tá bom? E aí, gente, a concordância seria a mesma lógica do percentual que a gente viu, tá bom? É a mesma lógica. Pode concordar com a fração ou com o termo que vai acompanhar a fração, né? Com o substantivo que vai acompanhar. Então, por exemplo, 1/3 dos alunos conhecia aquele livro. Eu também poderia falar 1/3 dos alunos conheciam aquele livro, tá bom? A expressão um dos que, né, que pode aparecer no sujeito, como assim, né? Um dos países que participou da Primeira Guerra foi a Alemanha. Então, nessa situação, a gente tem qual sujeito nessa oração? Vamos lá, vamos procurar primeiro o verbo. O verbo é participou, né? Ou participaram. E aí, quem foi que fez essa ação? Um dos países que, no caso, né? Ou seja, um dos países é o meu sujeito, tá bom? Então, quando essa expressão aparecer como sujeito da oração, eu posso flexionar o verbo tanto no singular como no plural, tá bom? Ó, um dos países que participou ou um dos países que participaram, tá bom? Pode ser no singular ou no plural, ok? As duas situações vão estar corretas. E aí uma outra situação é quando o sujeito, na verdade, ele apresenta, né, ele se apresenta na forma do pronome relativo que ou pronome relativo quem, né? Então, quando o sujeito ele for representado pelo pronome que, aí o verbo ele vai concordar com o que vem antes dele, né, com o antecedente. E se o sujeito for representado pelo pronome quem, o verbo ele vai na terceira pessoa, automaticamente ele vai para a terceira pessoa, tá? Então, como é que ficaria? Fomos nós que repassamos o conteúdo dado. Quando eu falo isso, fomos nós que repassamos, esse que, notem que ele está representando o nós, não é? Que é o sujeito, né? Ele está representando, né? Fomos nós que repassamos o conteúdo dado. Então, esse que está representando o nós. E aí, quando isso acontecer, o verbo ele vai concordar com o que é que o pronome está representando, que no caso é o nós. Então, ele vai concordar com o nós. Nós está na primeira pessoa do plural e o repassamos também vai para a primeira pessoa do plural, tá bom? Então, ó, nós repassamos, né? Ok? Mas se no lugar do que eu colocar o quem, olha como ficaria. Fomos nós quem repassou o conteúdo dado. E está correto, tá, gente? Vai ser um pouco estranho, mas está correto. Por quê? Porque quando eu uso o quem, obrigatoriamente esse verbo ele vai para a terceira pessoa, né? Ou seja, como se eu estivesse conjugando com ele ou ela, né? Enfim, ok? Para entender, né? Pode ser também, né, que o sujeito ele seja formado pela expressão cada um de, né? E aí depois dessa expressão eu coloque algum nome no plural, né? E aí como é que vai ser? Aí obrigatoriamente o verbo ele vai ficar no singular, tá bom? Apesar de ter depois o nome no plural, quando eu colocar cada um de, eu preciso colocar o verbo no singular, né? Para concordar com isso, com esse cada um. Então como ficaria? Cada um dos países vencedores reunidos impôs, no singular, tá? A Alemanha duras penas. Então percebam que apesar de eu colocar países vencedores reunidos, né, todos no plural, o verbo vai concordar com cada um, ou seja, ele vai estar no singular, tá bom? Além disso, gente, a gente tem também os verbos ter e vir, né? E o que acontece? É uma coisa um pouco peculiar, né? Porque quando esses verbos eles estiverem na terceira pessoa do plural, né? Ou seja, que seria concordando com eles ou elas, aí o que vai acontecer? Eles vão receber um acento circunflexo, tá bom? Que é o chapeuzinho, né? Enfim, então, por exemplo, Henrique tem tido dificuldades em história. Tá no singular, ok? Aí no plural, Henrique e Joana têm tido dificuldade em história. A gente pronuncia do mesmo jeito. A única diferença é que quando você for escrever, como está no plural agora, você vai ter que colocar o circunflexo, tá bom? E do mesmo modo, os derivados desse verbo, ter, como por exemplo, manter, conter, deter, eles vão seguir essa regra. Então, quando eles forem para o plural, né, na terceira pessoa, eles vão ter o acento circunflexo. E aí vai ser acrescentada uma outra regra para eles. Quando eles estiverem conjugados na terceira pessoa do singular, eles vão receber um acento também, só que é o acento agudo, tá bom? Então, por exemplo, o garoto mantém
seu cachorro dentro de casa. Então esse mantém está conjugado na terceira pessoa do singular, e é por isso que ele tem um acento, tá bom? Acento agudo. Se ele estiver no plural, o acento circunflexo, tá bom? E do mesmo jeito com os derivados do verbo vir, tá? Vir, convir, servir, tá bom? Enfim. Além disso, a gente tem também situações em que o verbo vai ser impessoal. O que seria um verbo impessoal? É quando nenhum pronome pessoal, que eu falei, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nenhum desses pronomes pessoais podem conjugar o verbo, né? E aí, quando isso acontecer, como esse verbo ele não vai ter nenhum pronome para conjugar ele vai ir automaticamente para a terceira pessoa do singular, né? Que seria o que, como se fosse o ele, né? Ele faz, por exemplo, tá bom? Mas ele não vai ter nenhum desses pronomes conjugando, tá? Então a gente vai dizer que o verbo não tem pessoa conjugando, por isso que é um verbo impessoal. Então, por exemplo, nevou naquela cidade, tinha muitas pessoas na fila, faz 3 dias que não chove. Quando eu falo isso, nevou naquela cidade, quem é que está conjugando? Quem é que fez essa ação? Ninguém, né? Ninguém fez a ação. Quem é que nevou? Ninguém nevou, simplesmente nevou. Então, é um verbo que ele não precisa de um sujeito para essa ação, tá bom? Então, já que ele não tem ninguém conjugando ele, eu vou dizer que ele é, né, um verbo impessoal. Ou seja, automaticamente eu vou colocar ele na terceira pessoa, tá bom? Enfim. Tinha muitas pessoas na fila aqui do mesmo jeito, tá? Quando eu me pergunto quem é que está fazendo essa ação, tinha. Quem é que tinha? Ninguém, simplesmente tinha, né? Não confundam, tá? Esse muitas pessoas na fila não é o sujeito. Na verdade, seria o objeto, né, desse verbo, é o complemento desse verbo. Tinha o quê? Muitas pessoas na fila. Então, esse muitas pessoas é o complemento do verbo, é o complemento verbal, ou seja, objeto direto, não é sujeito, tá bom? Essa oração não tem sujeito. Se é uma oração que não tem sujeito, é porque o verbo não precisa, ou seja, é impessoal. Se é impessoal, automaticamente coloco na terceira pessoa do singular, tá bom? E do mesmo modo, ó, faz 3 dias que não chove, também não tem pessoa conjugando. Verbo impessoal, boto na terceira pessoa do singular. Também não confundo, esse 3 dias é o complemento do verbo, é o objeto direto. Faz o quê? 3 dias, entendeu? Então, 3 dias é o complemento do verbo, tá? Não é sujeito. E aí, de maneira geral, a gente pode até identificar alguns verbos impessoais, né? Geralmente são verbos que vão indicar fenômenos da natureza, né? Chover, nevar, enfim, anoitecer, amanhecer, né? Aí não precisa de ninguém conjugando, né? Porque é um fenômeno da natureza, tá bom? Além disso, quando a gente tiver os verbos haver e o verbo ser, no sentido de ser, no sentido existir, ou seja, eu quero dizer assim, existe milhões de possibilidades. Só que eu não quero usar o verbo existir. Aí eu posso usar o verbo haver ou o verbo ser. Quando eu utilizar esses dois verbos no sentido da palavra existir, aí eu vou dizer que ele vai ser impessoal, tá bom? Mas, de maneira bem peculiar, né? Se você usar o verbo existir mesmo, o existir não é verbo impessoal, tá bom? Ele vai ser conjugado, sim, ok? Mas se você usar o haver e o ser como se fosse o verbo existir, aí sim eles serão impessoais, tá bom? Do mesmo modo, se eu usar o verbo haver, ser, fazer e ter, indicando tempo, também vai ser verbo impessoal, né? Ninguém vai conjugar eles não, tá? E também se eu tiver o verbo passar, mais a preposição de, no sentido de falar algum tempo que aconteceu, né, um tempo decorrido, também vai ser impessoal. Então, por exemplo, passam de 5 dias, passa de 5 dias que você não sai, por exemplo, né? Então, seria uma aplicação disso, né? O verbo é impessoal, tá bom? Enfim, né? Finalizado os casos de sujeito simples, a gente vai avaliar agora os casos especiais com o sujeito composto, tá bom? Ou seja, com o sujeito que apresenta 2 núcleos, tá? São poucas situações, tá bom? Não se preocupem, não vai ser muito longo, não. Primeira situação, quando o sujeito composto é colocado depois do verbo, né? E aí, esse verbo ele vai poder concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, o gato e o cachorro correram no parque. Posso fazer isso? Posso. Eu posso concordar com os dois núcleos, gato e cachorro, beleza?
mas eu também posso concordar só quem está mais perto, né? O gato e o cachorro correu no parque. Tá certo também, porque aí o verbo está concordando só com o termo cachorro, que está no singular, tá bom? Enfim, se eu colocasse, por exemplo, o gato e os cachorros, aí eu teria que colocar o correram sempre. Por quê? Porque ou esse correram estaria concordando com os dois núcleos, gato e cachorros, ou esse correram estariam concordando com o mais próximo. Só que o mais próximo aqui está no plural, cachorros. Então ele também iria para o plural, entendeu? Outra situação é quando o sujeito ele for ligado pelos termos nem, né? Por exemplo, nem o gato, nem o cachorro quiseram ir embora. Então, quando a gente tiver essa situação, eu também posso colocar o verbo no plural, né? Para concordar com os dois núcleos, gato e cachorro. Ou eu posso concordar com o mais próximo também, tá bom? Nem o gato, nem o cachorro quis, né? Porque está concordando com o cachorro. E aqui é a mesma coisa que eu tinha dito, tá? No outro. E quando o sujeito composto ele tiver a expressão nenhum nem outro, aí aqui é diferente, tá? Quando tiver essa expressão específica, nenhum nem outro, aí o verbo vai para o singular, tá bom? Vai sempre para o singular, tá? Então só não confundam. Se for nem, aí eu tiver um núcleo aqui aleatório, nem e outro núcleo aleatório, aí eu posso concordar com os dois ou só com o mais próximo. Agora, se eu tiver essa expressão, nenhum nem outro, obrigatoriamente, esse verbo vai para o singular, tá? Enfim, para a gente finalizar essa aula, né, que eu acho que já está bem longa, vamos resolver esse exercício aqui, tá bom? Já, aqui é uma barrinha, né? Anos, outra barrinha. Neste local, árvores e flores. Hoje só, barrinha, ervas daninhas. Então vamos entender, né? A gente tem que marcar o que está completando, tá bom? O que completaria melhor essas frases, tá? Então vamos lá. Nessa primeira barrinha a gente pode colocar fazem ou faz. Já fazem anos ou já faz anos? Aí eu tenho o verbo fazer indicando tempo, não é? Ou seja, ele aqui é impessoal. Se é impessoal, eu tenho que colocar na terceira pessoa do singular. Então já faz anos. Ok, já faz anos. Aí, para completar, a gente pode colocar haviam ou havia, tá? Enfim, aqui a gente já saberia que só poderia ser o havia, porque só restou para a gente o item D e o item A, né? Já que a gente já sabe que é faz. Enfim, mas por que seria havia? Porque esse havia é o verbo haver no sentido de existir, não é? Ele quer dizer o quê? Que existem árvores e flores, ou seja, o verbo haver está no sentido de existir. Então, quando isso acontecer, esse verbo haver vai ficar impessoal, ok? Então, já faz anos que havia neste local árvores e flores, tá? Enfim, e aí a gente está na dúvida entre o D e o E, né? Hoje só existe ervas daninhas ou só existem ervas daninhas? Aqui é aquilo que eu tinha comentado, né? O verbo existir não é impessoal, tá bom? Só é impessoal o verbo haver e o verbo ser quando eles estiverem agindo como se fosse o existir. Mas o existir não é impessoal. Então aqui, ó, hoje só existem ervas daninhas, existem, para concordar com ervas daninhas, tá? Por quê? Porque esse ervas daninhas seria o sujeito, né? Ervas daninhas existem, tá bom? É o sujeito, é só porque está deslocado, tá? Então não confundam. Então seria o item D, tá bom? Enfim, né? Finalmente vamos finalizar nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem assistir de novo, né? Ou então assistir as outras aulas do canal também, né? Se vocês tiverem dúvida em relação a elas. Acessem o site da escola e a agenda digital de vocês, tá? Para vocês fazerem os exercícios, ok? E até a próxima aula.